Bem, bom dia a todos. A gente está ao vivo aqui novamente no nosso canal do YouTube para trazer um debate. Esse já é o 9º painel online de avaliação dos impactos do novo coronavírus no estado do Rio de Janeiro. A gente vem avaliando impactos econômicos, sociais, ambientais e também hoje a gente aborda a questão do trabalho, entendendo que a pandemia acelerou muitos processos de entrada no mundo digital e também evidenciou muitos desafios, né, nessa transição. Então, a gente trouxe hoje especialistas da academia que vão poder tratar dessa temática, oferecendo reflexões para clarear esse mundo que a gente está vivendo. Muitas vezes a gente percebe que os desafios diários acabam se embolando. Todo mundo tem dito, né, que trabalhar de casa, trabalhar nesse contexto, às vezes é muito, assim, a carga de trabalho é muito maior e exige muito da questão também psicológica, né, de como estar bem, como estar são e com saúde para poder enfrentar esse momento. Então, esse tema foi sugerido pela Câmara Setorial de Formação Profissional do Fórum, uma das 9 câmaras, das 8 câmaras que compõem o Fórum de Desenvolvimento. E hoje a gente tem aqui o professor Gaudêncio Frigoto, do Programa de Pós-Graduação de Políticas Públicas de Formação Humana, e a professora Heloísa Ferraz Aires, do Instituto de Psicologia, os dois são da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que é a nossa parceira, que é membro do Fórum desde o seu início, né? Então, é um prazer estar com vocês aqui hoje. E eu vou começar passando a palavra para o professor Gaudêncio, que vai poder falar um pouco mais, oferecer essa reflexão mais ampla dessa temática do mundo do trabalho. Professor, a palavra está contigo. Bom dia, Silvia. Bom dia, Heloísa. Bom dia àqueles que nos ouvem. Obrigado pelo convite, pelos organizadores do fórum, organizadores desse painel. É um prazer realmente poder colaborar num tema que é candente e vital, né? E talvez, assim como você começou, a gente poderia dizer que a pandemia da Covid-19 será uma espécie de pêndulo entre o antes e depois, não só na reconfiguração do trabalho, mas em relação à vida, né? O Noam Chomsky, numa pequena entrevista, creio que nos dá o balizador disso, do desenho do futuro, ou numa perspectiva ou noutra. Ele diz que vai depender muito dos jovens e das forças sociais que percebem o que este momento revela à humanidade. E a saída pode ser para pior se as políticas que a partir especialmente da metade ou da segunda metade do século XX, especialmente a partir da década de 70, persistirem, o desenho será extremamente negativo para a humanidade, especialmente para os jovens. Mas também há a possibilidade de reverter esse processo. E ele diz, a história não está escrita, depende de nós. E por isso que creio que esse tipo de debate nos ajuda a aguçar as ideias para ver qual é o caminho que nós podemos tomar. E por que esse tema é vital? Porque trabalho não é sinônimo de emprego, né? O filósofo Anaxágoras, lá na Grécia, dizia que o homem pensa porque tem mãos. A mão foi o primeiro instrumento, a primeira tecnologia, e ainda continua a ser esse instrumento que nos alimenta, que nos traz o alimento à boca, etc. Então, o trabalho é uma atividade que produz a vida, reproduz a vida. A gente não percebe isso, mas a cada momento a gente está reproduzindo em nós mesmos o que a natureza, pelo trabalho humano, nos dá. Então, essa visão de entender o trabalho como um direito e como um direito à vida, e que quem tem a negação do trabalho está se negando parte da vida, é algo que, neste momento, é vital. E por isso que é diferente de emprego. O emprego é uma forma específica de venda de tempo de trabalho dentro de uma sociedade em que parte da sociedade é proprietária de meios e instrumentos de produção e pode empregar outros.
portanto, o emprego é também um direito nesse sentido na nossa sociedade. E se a gente olha a literatura, e é bom a Luísa estar aí, porque ela vai nos ajudar a entender os reflexos da crise do trabalho sobre a vida das pessoas, né? Eu organizei um livro no fim do século passado que chama Educação e Trabalho, Perspectivas de Final de Século. Agora nós estamos pensando as perspectivas do século. E ali eu consultava livros como o de Viviane Forrester, O Horror Econômico, o emprego de buscar emprego, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 1 semana. E ela pergunta, será um bom emprego o emprego de buscar emprego? A luta de buscar emprego, a atividade de buscar emprego? E um livro outro também que me impactou muito do fim da década de 90, do século passado, A Desmedida do Capital, onde a socióloga Danielle Linhart situa de que uma empresa demite 1.500 trabalhadores e no semestre seguinte tem um faturamento 30% a mais. Isto tem que nos dar uma interrogação, o que fazer perante isso, e não ter uma visão de maldade do empresário. O empresário faz isso porque ele está numa concorrência, e eu vou situar o ponto da questão. E aí, no campo também da sociologia, Robert Castell vai mostrar um desenho lá, já no século passado, de uma porção de trabalhadores estáveis, outros precarizados e outros descartáveis. E nós temos uma literatura hoje sobre o precariado, enfim. A questão do desemprego é uma questão estrutural no mundo, né? E talvez a questão, quem nos coloca a questão central para poder desenhar futuro, a questão das políticas públicas, a questão do Estado, a questão da responsabilidade coletiva, é o historiador Eric Hobsbawm, exatamente nesse pequeno livro, O Novo Século. E veja a questão que ele coloca, para ele a questão central do século XXI, uma das questões é que a grande novidade é que, de todos os fatores de produção, os seres humanos diretos são cada vez menos necessários. E aí que joga o papel da tecnologia. Eu mesmo vim do campo, e lá, quando eu nasci no campo, ainda não existia a mecanização do campo. O trator, a ceifadeira, etc, etc. Então, eu mesmo fiz entrevistas depois, nas minhas pesquisas, de pessoas que trabalhavam no campo e que, numa época, por exemplo, da coleta do arroz, ocupava uma fazenda 600, 700 trabalhadores, agora ocupa 2. Então, este fenômeno da tecnologia, a tecnologia apropriada cada vez mais só para um lado, o lado de quem emprega, ela criou um desequilíbrio no mundo brutal. A tecnologia não poderia ser um bem privado. A ciência e a tecnologia deveriam ser um bem comum e, portanto, uma ferramenta para a humanidade. E veja, então, que especialmente a partir do final da década de 60, de 70, nós vamos ver que as decisões no mundo e as decisões do mundo do trabalho vão numa rota absolutamente contrária do que a humanidade necessita. O que é essa rota contrária? Nós conhecemos isso pelas políticas neoliberais, né? Em que, aqui no Brasil, um autor importante, Paul Singer, chamava atenção lá na década de 80, que havia uma vingança do capital contra o trabalho e o trabalhador. E como é que se dá essa vingança? Se dá pela perda dos direitos que tinham sido conquistados, especialmente ao longo das décadas de 50, 60 e 70 no mundo, né? Então, as políticas neoliberais foram não só desempregando mais, não só precarizando, explorando mais, mas criando isso que a literatura chama aqui, vários textos, o precariado, uma precarização, inclusive, daqueles que trabalham. Então, esse desenho foi também mudando um conceito, né, que nós tínhamos, que é o conceito de informalidade. O que é a informalidade do ponto de vista clássico
na sociologia, na economia, etc., e nas políticas públicas. A informalidade aconteceria em períodos em que há um pouco crescimento econômico e, portanto, há a tendência a desempregar. Mas esse desempregado ficaria temporariamente, o cientista social Francisco de Oliveira chamava a atenção que a informalidade era uma espécie de colchão para acomodar e depois voltar. Acontece que a informalidade ficou permanente. E mais dramático, essa informalidade já não explica as formas de precarização de trabalho. Eu organizei um curso aqui na UERJ com um cientista social, político, que infelizmente morreu, Elmar Altvater, e que fez uma série de aulas, e uma era sobre a crise do trabalho, e quando ele tratou da informalidade, ele mostrava que existe uma informalidade ainda esta legalizada, existe uma informalidade ilegal, e existe uma informalidade do crime. Então, se a gente toma hoje os dados, especialmente em sociedades como a brasileira, e a Covid mostra isso, né? Nós temos hoje mais de 60 milhões de pessoas que vão pondo o corpo na rua porque precisam. E são trabalhadores, e a maior parte é trabalhadores precarizados ou superexplorados, e que eles é que estão pondo o corpo ao risco do vírus. Por quê? Porque os R$600 não lhe dá dignidade de vida. E quase a metade desses não estão conseguindo os R$600. Então, esta é um grande drama, é um grande dilema que o mundo enfrenta, mas na nossa realidade isso é dramático. E vejam os dados, eu tenho dados aí de 2019, 27,3% dos jovens entre 18 e 24 anos estavam desempregados. Isso corresponde a 3 milhões e meio de pessoas. Mas se a gente ampliar para a faixa de juventude até 29 anos, esse número se amplia. E vejam como nós temos que refletir isto e inverter esta concepção. Veja a construção que se fez aqui no Brasil, a construção sobre o enfrentamento do trabalho, especialmente do trabalho juvenil, chega a ser cínica. Por quê? Porque a carteira verde e amarela, o que coloca até na mídia? Ou o direito ou o trabalho. Veja, isto é algo que beira a violência e ao crime social, né? Então, nós não podemos sair da pandemia oferecendo a milhões de jovens essa perspectiva. E é importante que se diga quem são esses jovens e aonde estão, porque juventude só tem sentido falar do ponto de vista geracional. Do ponto de vista social concreto, são várias clivagens. Clivagem de classe, de gênero, de região, de raça. Aqui no Brasil, por exemplo, um desnível muito grande entre brancos e negros, enfim. Isso tudo nós temos que pensar e redimensionar, né? E a questão é, para ir concluindo e depois dialogando, se der tempo. Vejam vocês que até o vocabulário educacional, o vocabulário sociológico, o vocabulário político mudou e mascara profundamente esta violência sobre o trabalho e legitima o desemprego, o subemprego e a exploração. Por que não se fala mais em emprego e se fala em empregabilidade? Emprego, dentro de uma perspectiva de cidadania, de Estado republicano, de sociedade
que trabalha com a justiça social, emprego é uma instituição da sociedade, portanto, atrás dela tem leis, tem instituições, tem sindicatos que zelam pelo direito e a não expropriação, superexploração de quem está empregado, ou o direito ao trabalho, ou então a renda não mínima, uma renda básica. E por que se mudou também o conceito do ponto de vista da formação profissional, já que é um tema que é promovido? Por que mudou de qualificação para competência? Qualificação também é uma instituição sociológica, social, do direito e política, e, portanto, coletiva, e que demanda que o cidadão individual seja protegido por instituições e por leis. Quando eu jogo competência, eu jogo a responsabilidade do indivíduo. Então, a gente diz que cria-se a ideia que o desempregado, o precarizado, é porque ele não escolheu a competência que o mercado lhe colocou. Ou seja, nós invertemos, a partir do fim do século passado para esse século, a relação entre sociedade e mercado. A sociedade é que tem que regular o mercado. Esse historiador que citei, Hobsbawm, diz que a era de ouro do capitalismo foi quando a sociedade regulou o capital, porque o capital é algo anárquico, ninguém o planeja, e, portanto, a inversão, o mercado que controla a sociedade, dá esta calamidade em cima da grande parte das pessoas. E aqui no Brasil, se a gente olhar quem são esses jovens precarizados, eles são vítimas de todas as explorações. São vítimas do tráfico, são vítimas do Estado, porque as prisões são repletas de jovens negros, mulheres jovens e homens jovens. A média de idade é abaixo de 30 anos. Ou conduzidas até para o campo do ilegal e do crime, tráfico de órgãos, exploração sexual, etc., etc. Então, nós temos uma tarefa enorme pela frente. E aí o balizador. Ou nós seguimos com as políticas neoliberais de desmantelar o direito ao trabalho, o direito ao emprego, ou vamos criar alternativas. Quais seriam as alternativas? Sem dúvida nenhuma, do que eu leio no mundo, o emprego que se pode criar é o que qualifica a vida. E aqui no Brasil nós temos uma imensidão, saúde, milhares de pessoas que precisam, agora está se mostrando isso. Educação, 13 milhões de analfabetos, 38 milhões alfabetizados apenas que escrevem o nome. Saúde, educação, cultura, saneamento, construção, etc. Também o Estado incentivando as pequenas e médias empresas que geram emprego, que geram trabalho. E finalmente, dizer, usando uma expressão do cientista político Luiz Fiore, não se faz omelete sem quebrar ovos. Então, qual é o dilema? O dilema nosso para ficar no Brasil? Ou nós publicizamos o Estado e vamos ser capazes depois dessa pandemia, reverter todas as políticas que acabam com o trabalho público, por exemplo. Por 20 anos não há investimento, que precarizam legalmente o trabalho. E isso não se faz sem taxar o capital, os bancos. Eu fico humilhado à noite quando eu vejo que o banco tal deu 2 bilhões e faz propaganda do banco. Mas ele lucrou 30 bilhões. O outro dá 500 milhões. Isso claro que é importante que façam isso, mas isto é deseducativo se nós achamos que os bancos têm que e essas grandes fortunas, virem expor a sua riqueza na hora do drama. E, portanto, o desafio é, sim, cumprir aquilo que a própria Constituição coloca brasileira. Taxação das grandes fortunas, impostos progressivos, coisas que sempre foram adiadas. Eu
eu acho que a gente pode aproveitar dessa desgraça que ainda a gente não sabe por onde ela vai desembocar, para pensar e para reverter um pacto pela vida. Um pacto pela vida, aliás, que é a grande marcha amanhã para Brasília, o pacto pela vida e pela ciência. E o pacto pelo direito ao trabalho, e que, no fundo, significa em nossa sociedade direito à vida e à vida digna. Professor, para a gente fechar nos nossos alguns minutinhos, só que eu queria puxar como reflexão, o senhor fala dessa questão da qualificação e da competência, e até puxando para um desafio que ficou claro nesse momento da pandemia, né, que é o acesso à educação. Com a necessidade de digitalizar todos os conteúdos, a gente viu muita gente que não tem acesso a esses meios para poder continuar o seu processo de educação, e principalmente os jovens, né, mais expostos a essa impossibilidade de buscar informação, de buscar dar continuidade ao seu processo educacional. Eu queria que o senhor só falasse um pouquinho disso, porque no começo, né, desse processo da pandemia, a gente viu uma oferta gigantesca de conteúdos, de várias universidades que abriram conteúdos para as pessoas acessarem, cursos, etc. Só que a gente sabe que, assim, nem damos conta de acessar todo esse conhecimento por conta até do trabalho e do que a pandemia tem nos exigido, né, em termos do trabalho na casa, e nem as pessoas que poderiam estar tendo acesso não têm, porque elas não têm nem acesso a esses meios digitais. Então, queria que o senhor falasse um pouquinho só disso para a gente fechar aí nossos minutos. Duas coisas. Primeiro, nada contra a tecnologia. Veja que nós estamos possibilitando ela. Eu entendo a tecnologia, como o Motmori coloca, quando como valor de uso para a vida, é a extensão de membros e sentidos humanos. Segundo ponto, a educação não é só instrução, a educação é instrução e educação, né? Portanto, a escola, pensando a escola, né, ela não pode ficar só no instruir. E esta relação é uma relação dominantemente presencial. Quer dizer, esse processo, nós não podemos cair na armadilha agora que a pandemia, eu já ouvi isso, a pandemia nos colocou agora no uso, educou o uso das mídias e, portanto, podemos substituir, tornar a educação pública mais barata. Isso é um crime contra os pobres. Até pela razão que você coloca. A gente viu aí agora milhares de pessoas que não conseguem acessar no celular, porque o celular é antigo, ou não tem carga, não tem dinheiro para... Então, dos 60 milhões que estão aí, que eu citei, que tem que pôr o corpo para o vírus, que são precarizados no Brasil, como é que eles vão acessar? E qual é o tempo que esse pai, essa mãe ou essa avó, que boa parte das famílias pobres é a avó e a mãe, quem é que vai fazer isso? Eu acompanho aqui, e encerro, o trabalho remoto da escola de uma filha, de uma neta minha. É de enlouquecer, porque é terceiro ano, 4 matérias, vem uma carga e imagine, a mãe é formada, tem ensino superior, tem pós-graduação, mas ela também está trabalhando em casa, porque ela está empregada. E isto, eu li um texto do Bernstein que dizia os blue collars e os white collars. Se algum filho, um neto da gente vem perguntar, vô, o que significa pandemia? Eu vou lá, dou uma explicação ampla. O cara que não tem mínima informação diz, vá-te embora, entende? Então, vai criar, inclusive, está se mostrando isso, vai se criar uma tensão dentro de casa absurda. Então, nada contra a tecnologia. E outra coisa, eu estava vendo no Uruguai, as telecomunicações são públicas, a internet é pública. Aí, se todas as escolas tivessem hoje internet, computador, mas tudo bem, mas nem por isso hoje poderia, porque estamos reclusos. Em suma, nós não podemos substituir a relação pedagógica, que é uma relação presencial, pela ideia que a tecnologia vai resolver isso. Isso seria
um fetichismo tecnológico. E eu acho que eu não sou favorável absolutamente a isso. Aliás, os conselhos de educação, o Conselho Federal, eu acho que não caiu a ficha. Que tenha que haver algum contato, sim, mas tratar a questão como uma normalidade, isto eu acho um absurdo. Obrigada, professor. Eu vou passar a palavra agora para a professora Heloísa Aires, que é da área de psicologia do trabalho, para ela trazer aí um pouco do que os teóricos, né, o que a academia pode acrescentar nesse momento de reflexão sobre essas reconfigurações que já estão em curso. Bom dia, obrigado pela oportunidade. Vejo que é ímpar, né, estar aqui com vocês, podendo fazer uma reflexão. Então, assim, a minha proposta inicial é que a gente possa entrar numa sintonia, né? E, assim, eu acho que a partir, né, da primeira, né, exposição, eu acho que eu posso complementar. E aí eu faria aqui, né, introduzo 2 pensadores e filósofos, acho que podem nos inspirar para que a gente possa e possa nos ajudar, né, a ter uma visão mais ampla desse momento. Primeiro eu trago Foucault, né, que nos interroga: o que faz de nós quem somos? Olhando o momento atual, quem somos nós? Nós, talvez, não sejamos nada mais e nada além daquilo que acontece aqui e agora. Então, um convite a todos nós para sermos protagonistas, os atores principais, somos nós, né? Um outro, né, filósofo, pensador, o Edgar Morin, que traz o paradigma da complexidade. Então, o que ele propõe uma visão de mundo interdependente, múltiplo, diverso, o que nós estamos fazendo aqui, né, aqui agora. Diferentes perspectivas, diferentes olhares sobre o mesmo tema. E como isso, né, pode ser enriquecedor. Ele afirma: somos um ser planetário, somos um ser do mundo. E ele complementa ainda, né, para compreender a sociedade dessa maneira que, né, ele coloca com esse paradigma da complexidade, é uma necessária uma mudança bastante profunda nas nossas estruturas mentais. Por quê? Porque não existe de um lado o indivíduo e de outra a sociedade. Não existe uma parte da espécie e de outra o indivíduo, né? Então, ele propõe unir o que parece, né, separado. E aí é uma lógica do E, que eu acho que o professor Gaudêncio trouxe. É né? Que traduz a complementariedade e a diversidade, né? E aí a gente sair dessa zona de conforto, né, de verdades absolutas, para um outro momento de incertezas e dúvidas. E eu digo que chamo de movimento, né? Então, nós estamos sendo convocados para um momento de movimento. Temos que nos movimentar. Então, agora eu vou falar então do mundo do trabalho, né? numa perspectiva da que a psicologia social do trabalho e das organizações, né? Podendo trazer então algumas reflexões sobre esse mundo, né? Que tem um cenário globalizado de desenvolvimento tecnológico, né? Que começa a identificar uma sociedade, né, de inovação dos meios de comunicação, de novos estilos de gestão, isso tudo, né, são os jargões, né, utilizados, né, na área. Qualificações, competência de práticas laborais, uma proposta de estruturas mais horizontais, exigindo novas funções desses trabalhadores, e o que se delineia, né? Um cenário de mudanças, incertezas e contradições.
Acho que a gente precisa olhar esse cenário e as suas contradições, que estavam antes da pandemia e que hoje estão exacerbadas. Então, primeiro, o que se fala, né, é o talento do indivíduo. Nós queremos o talento do indivíduo. Só que, por outro lado, e competitividade, porque a competição está aí, eu quero o talento do indivíduo, versus o quê? O trabalho de equipe. Como? Como? Que contradição? Como nós vamos fazer isso? Empreendedorismo versus coletividade. Inclusão e exclusão social. Conhecimento técnico e subjetividade desse trabalhador. Fragmentação e integração frente a uma crise econômica, política e social. A centralidade do trabalho hoje se coloca. O trabalho é central para a nossa sociedade. O ser humano ele é transformado em um indivíduo trabalhador. Isso, somos todos trabalhadores. E aí podemos interpretar, né, como um papel social. Um papel social. E numa dimensão avassaladora. Eu me apresento a partir de um cargo. Eu me apresento a partir de uma empresa. Quem sou eu? Quem sou eu? Vários relatos, né, na aposentadoria, por exemplo, né, dessa perda, né, da identidade. Quem sou eu? Eu era da empresa X. E eu e a empresa X, uma única, né, identidade. E agora, quem sou eu? Quem sou eu? Então, o trabalho passa a ser um instrumento de valor, de dignidade humana. Né? Eu fiquei muito impactada à noite, né, vendo as notícias, né, professor Gaudêncio? E aí, né, relatos dos serviços essenciais dos trabalhadores. E aí um trabalhador, operador de máquina, dá o seguinte depoimento: eu não sabia da importância do meu trabalho. É arrepiante, né? É impactante. Ele não sabia disso antes da pandemia. Ele foi entrevistado, né? E aí ele se deu conta da importância do seu trabalho. Por quê? Porque o trabalho discrimina sentidos e significados contraditórios. Enquanto alguns, né, têm um sentido, né, de dignidade, outros de humilhação. Ou saúde e adoecimento. O trabalho pode ser saúde, mas também pode ser adoecimento. Realização pessoal, sobrevivência. E aí a pergunta: o que nós queremos? Né? O que nós queremos? Eu trago aqui, que eu acho que é importante destacar, a Organização Internacional do Trabalho. Em 1999, né, a OIT ela conceitua o trabalho decente. Olha, é também impactante. Se há necessidade, né, de uma organização internacional, né, conceituar o trabalho decente, é porque está presente o trabalho indecente. Isso. E aí há uma afirmação da OIT, o seguinte: o trabalho decente é condição fundamental para a superação da pobreza, a redução das desigualdades sociais, da garantia da governabilidade democrática e o desenvolvimento sustentável. A Agenda Nacional do Trabalho Decente, né, só chega ao Brasil em 2006. A Agenda Nacional do Trabalho Decente para a Juventude só chega ao Brasil em 2011. E o que é isso? Envolve essa agenda envolve temas como trabalho forçado, trabalho infantil, tráfico de pessoas, né, a promoção, e aí a promoção do trabalho decente para jovens, migrantes, igualdade de oportunidade de tratamento, né, para todos. Então, eu trago aqui alguns bastidores, porque o mundo maravilhoso da tecnologia, né, é maravilhoso, estamos nos descobrindo novas maneiras, novas alternativas. Entretanto, precisamos dessa visão ampliada, né, do mundo da tecnologia e do trabalho.
Hoje vivemos, né, o que está por trás desses bastidores? Vivemos desigualdades, como o professor já havia pontuado, na educação, na saúde, na moradia, condições de vida, condições de vida. O trabalhador, né, há tantas exigências que ele passa a se achar não estar à altura, não estar, ele tem que ser criativo, ele tem que trabalhar em equipe, então são as competências, e aí um estado permanente de estresse. Uma cadência cada vez maior de doenças psicossomáticas, né? O burnout, a depressão, e digo mais, o suicídio. E o trabalhador descartável, porque o fracasso parece ser pessoal. Mesmo as próprias mídias, né, quando falam, por exemplo, do desemprego, aquilo como é absorvido por aquele trabalhador. Com certeza, né, acredito que cada um de nós tenhamos essa experiência na família, né, de alguém que perdeu o emprego, né, e ele então se coloca como alguém o fracassado. Ele é o culpado. O que eu fiz? O que fiz? Embora estagiários que nós temos, né, os estagiários que se candidatam a processos seletivos e chegam lá e não são escolhidos. E por mais que você possa explicar, né, numericamente, né, o número de empregabilidade, de desemprego, ele acredita que é pessoal. Isso gera um sofrimento psíquico, um mundo dos excluídos, né? Ketchum e Trash, eu vou trazer aqui duas condições, a propriedade do trabalho de forma ideal, né, para que a gente possa analisar o momento atual. Então, Ketchum e Trash, em 1992, né, eles delineiam, né, as propriedades do trabalho. Essas propriedades que seriam importantes, né, a sua existência para que esse trabalhador possa se sentir motivado, compromissado, envolvido. Primeiro, as condições básicas, né? Salário justo, aceitável, estabilidade no emprego, né? Direitos trabalhistas, saúde, segurança, condições de trabalho, né? Processos de trabalho e organizativos adequados, o clima, né? O clima organizacional, a ética, né? A dignidade humana. Agora, tem um outro lado, o trabalho em si. O trabalho, ele vai além dessas condições. Primeiro, quer dizer, hoje, diferentes teorias da motivação, e cada vez mais, né, se constroem teorias da motivação, porque não existe uma, existe cada um de nós, somos seres únicos, que temos interesses, motivos para a ação de formas diferentes totalmente. Então, ele pontua algumas questões, por exemplo, a variedade de desafios no trabalho, a importância disso, a aprendizagem contínua, a autonomia, né? O reconhecimento e apoio, tanto vamos botar entre aspas, eu vou chamar de gestores, não vou chamar de liderança, não, depois a gente conversa sobre isso, mas dos gestores, esse reconhecimento, né? E esse apoio, como também uma questão que eu acho que é fundamental, a contribuição social. A contribuição social do meu trabalho. Eu retomo a fala, né, daquele trabalhador essencial, que diz, eu não via, né, importância no meu trabalho. Então, assim, qual é a contribuição social? E veja, essas notícias, né, que esses relatos desses trabalhadores, né, eles têm esse ponto, né? Qual é a contribuição que eu estou dando? E isso, né, é um valor para cada um de nós. E possibilidades futuras também, né? Então, assim, a gente pode identificar práticas e situações indignas, né? Antes, hoje, né? E o que queremos, né? Quais os caminhos futuros para isso, né?
Então, assim, na Covid, né, primeiro, acho que a gente pode mapear, diagnosticar, né, um cenário de insegurança. Um cenário de insegurança. Quem está... os trabalhadores vulneráveis são os trabalhadores informais, mulheres, negros, pessoas deficientes, os refugiados, solicitantes de refúgio que estão aí, os jovens, os idosos. Temos uma população, né, de trabalhadores vulneráveis e trabalhadores invisíveis. Então, assim, que é aquele, outra vez, retomo a fala daquele trabalhador, né, que não tinha visibilidade nenhuma, né? E aí um programa, por exemplo, né, emergencial, que propõe uma redução de jornada de trabalho, suspensão do contrato de trabalho, mas como isso acontecerá? Como isso vai acontecer? Temos suportes do Estado, sindicatos, representantes das categorias profissionais? Houve diálogo para a construção, né, desse programa, como o programa anterior ao jovem? Houve diálogo? É uma construção, né, da sociedade? Houve isso? E aí a gente tem, de repente, home office. Eu digo para vocês o seguinte, eu estou chamando de lar, escritório compulsório, né? Porque home office, teletrabalho, é uma outra coisa, né? Por mais que haja uma intenção, né, das próprias empresas para dar apoio a esses trabalhadores, né? O teletrabalho já existia, né? Contudo, eu vou citar aqui, por exemplo, a pesquisa da professora Gardênia Abad, né, da Universidade de Brasília, sobre o teletrabalho nas instituições públicas. Muito interessante, quem, né, quiser se aprofundar, né, sobre isso. Então, assim, e ela aponta a toda uma reestruturação da organização, que leva tempo. Então, de uma cultura. Vamos aqui, né, nos colocar no lugar de, né? E eu, de repente, sou obrigado a ficar em casa e trabalhar de casa. Eu não tenho nenhuma preparação, meu gestor também não, né? Como eu vou, quer dizer, antes havia um olhar especial, diferenciado para aqueles trabalhadores daquela empresa que faziam home office. A gente tem que verificar isso. Como é que qual é o significado disso? Isso para aqueles que estavam fazendo home office. Então, antes, isso tudo era pesquisado, analisado e se fazia uma implantação no home office. Tem um relato, acho muito interessante, um relato de um trabalhador que ele diz o seguinte: ele chegou a um acordo com a empresa em que ele não porque o home office não quer dizer que ele esteja em casa. É um local diferente do ambiente organizacional convencional. Então, ele começou a fazer o trabalho dele, o teletrabalho, de um café perto da casa dele. Então, assim, não é assim, né? É como a gente, uma lógica, né? Se eu não estou na empresa, eu estou em casa. Não, mas não é só em casa que eu posso estar fazendo. Não é isso? Aonde eu posso estar fazendo? Porque neste local eu vou ter condições de fazer e realizar esse trabalho. Então, assim, então precisamos nos preparar, né? Outras atividades se impõem hoje a nós, as domésticas, a convivência familiar, que a Geisa já falou isso, né? E o que eu acho que um caminho, né, isso é uma parte para o teletrabalho, para o home office e para o que eu digo lá, escritório compulsório, né, é que a gente não hesite em pedir ajuda às pessoas, né? Que estão perto de você, ou buscar ajuda de um profissional. Porque mesmo que a empresa acompanhe esse processo com o empregado,
Que relação é essa? Existe uma relação de confiança em que ele realmente possa, né, colocar, eu não estou conseguindo, eu não estou conseguindo. Eu tenho feito, né, eu tenho um grupo de estudo que tem feito, e, lógico, a gente tem uma relação de confiança. Então, o aluno que não consegue, ele diz, olha só, eu não consigo ler, eu só estou conseguindo ver as lives. Ler, impossível, eu não consigo me concentrar. Né? Eu não consigo porque o único computador da casa está disponível para minha irmã, que está fazendo o trabalho em casa. Então, assim, a gente precisa se manter conectado com colegas, trabalho, escola, e conversar sobre o momento e alternativas. Né? Eu sei que é um caminho individual, mas pode ser construído coletivamente. Então, aqui, né, para poder terminar aí essa pequena explanação, eu faço a pergunta: quais os caminhos? Quais os caminhos? E quais os caminhos que queremos? Então, assim, a minha proposta é esse olhar integrado, complexo, ampliado. Vamos integrar. Falar de trabalho é falar de educação. Eu faço uma correlação da questão do home office com a educação à distância. Né? Já temos, olha só, vamos agora colocar aqui, agora. Não é assim, não é assim, não é assim. Né? A educação à distância é importante? Mas é uma tecnologia, precisamos nos preparar para isso. E em que momentos, como é que é? Home office da mesma maneira. Né? Então, assim, trabalho, educação, economia, justiça, lei, política, mídia, todos conversando, um diálogo, numa abordagem abrangente, integrada e envolvimento de todos, né? De todos os atores sociais. Coloco alguns desafios para isso. Primeiro, o envolvimento. Como vamos gerar, né, espaços de participação? Esse é um aqui agora é um. Né? Comunicação, exercício do diálogo e arenas democráticas. Empoderamento, né? Romperam a lógica ainda do poder formal, do controle, da fiscalização, da valorização da hierarquia. Por isso que eu fiz aquele pontuação, né, da relação de confiança do trabalhador com o seu gestor e com a empresa que ele está, né, naquele contrato. Né? E assim, então, um ambiente de construção coletiva, comitês, movimentos sociais, né, precisamos. E aí Estado, universidade, sociedade, movimentos sociais todos. Eu vejo que esse é um, né, dos caminhos. E vou dar alguns exemplos, rapidamente, que me trouxeram uma grande alegria. Né? Por exemplo, o site, né, da UERJ, Coronavírus. Não sei, né, se vocês tiveram a oportunidade, né, de conhecer, de visitar. Né? E aí eu até vou ler, né, o objetivo desse site. Reunir em uma mesma plataforma informes, campanhas, orientações a servidores, estudantes e para a população para o período de isolamento social e o funcionamento da universidade. Então, o lançamento desse site para integrar, precisamos. Né? Estou vivendo isso no Instituto de Psicologia, né? Um momento de integração entre professores, direção, né? E acho que dentro da reitoria. Eu tenho 3 projetos. Né? Um projeto é uma parceria com a Paris Caritas, é o Programa de Atendimento aos Refugiados e Solicitantes de Refúgio, com foco no trabalho. Né? Tem um outro projeto com outra parceria que acho que a gente precisa fazer essas parcerias e estamos tentando ampliar essas parcerias, que é do Programa de Educação e Inclusão de jovens no mercado de trabalho. Trabalhamos com a FIA, com a Fundação Infância e Adolescência, isso. E um outro projeto que é a Empresa Júnior de Psicologia, né? Fazendo uma grande reflexão sobre a gestão de pessoas nas organizações. Então, assim,
Tem outros exemplos, mas eu não vou me alongar aqui, porque nós fizemos uma pesquisa sobre trabalho e economia globalizada e colaborativa. Então, temos depois, a gente pode disponibilizar. Então, assim, existe o Sistema B, né, que une a América Latina, já deve ter falado, né? Então, a gente tem assim, muitas iniciativas alternativas que já existiam e que talvez a gente precise dar luz, não é isso? Colocar na cena principal, para que a gente possa estar fazendo diferente, percorrendo de forma ética, não é isso? E propiciando uma condição humana digna, né, aos trabalhadores. Então, eu fico por aqui e por aí, né? Obrigada. Obrigada, professora. A gente vive uma realidade, né? O Rio de Janeiro já vem passando por uma crise em que o desemprego aqui era um dos índices mais altos do país, né? Até por conta do desaquecimento do setor de construção civil. E com a pandemia, a gente viu mais postos serem enxugados para o enfrentamento, enfim, das empresas, para a sobrevivência de alguns desses negócios. O professor falou aqui dessa questão da informalidade, né? E que a informalidade ela tem várias facetas. Ela pode ser a informalidade legalizada, a ilegal e a criminosa, né? Então, assim, quanto entender essas facetas também ajuda a mostrar o quanto a gente precisava ter caminhado antes, mas agora isso fica mais evidente, né? Nessa questão de transformar as atividades em atividades formais, principalmente para não deixar tão invisíveis esses cidadãos que encontram a sua forma de viver e sobreviver dessas atividades. Eu queria que a gente fizesse aqui uma reflexão conjunta a respeito dessa questão, né? E dessa relação entre informalidade e trabalho decente. Quão distantes estão essas duas questões e o quanto a gente pode trabalhar, quais são os desafios, na verdade, do Estado do Rio de Janeiro para caminhar nessa nova realidade, em que a gente vai sair da pandemia encarando uma realidade muito mais complexa de retomada da economia, né? E muito mais gente desempregada. Sim, para comentar. O Rio de Janeiro, sem dúvida nenhuma, ele é uma espécie de proxy, os estatísticos dizem, do Brasil, dos grandes centros, né? Nós temos aqui nichos digamos, integrados, mas também uma grande massa desintegrada. Eu acho que a Covid-19 mostrou exatamente isso que a Heloísa chama atenção, que descobrimos os trabalhadores imprescindíveis, né? Imprescindíveis à vida, primeiro isso. Mas também descobrimos que o Estado brasileiro desconhece milhões de pessoas que não têm registro. Não podem receber os R$600 porque não têm registro. Então, nós estamos no limite do trabalho indigno, né? E por isso que nós também crescemos muito nas estatísticas de mortes de jovens pelo Estado, né? E, na verdade, essa questão é tratada pela mídia, até pelo direito, como uma questão individual. Mas ela é uma questão social, o crime é uma questão social. Ele é produzido socialmente. Qual é a alternativa que esse jovem tem de sair daquele meio e fazer a vida? Eu vou dar um exemplo, mas que ele é muito amplo. Um taxista estava me levando para o aeroporto e disse o seguinte: professor, eu vi uma cena ontem que me chocou. Eu moro numa comunidade e parei para ver um jogo de pelada lá na comunidade. E estavam lá crianças de 12, 13 anos e traficantes. E um traficante disse: João, pega lá R$20, vai lá, me compra um cigarro e compra um chocolate. E chegou e fica com o troco. E o motorista diz: bom, esse menino amanhã eu vou lhe pedir para ele fazer parte do grupo do trabalho ilícito, não é verdade? E qual é a alternativa
desse jovem se ele sequer tem pai civil, se ninguém lhe deu atenção e quem lhe deu atenção é este traficante que também foi produzido socialmente. Então, nós temos que, como dizia a Heloísa muito bem, nós temos que mudar a forma mental de ver o próprio crime, etc, etc. E eu acho o seguinte, aí nós fizemos uma pesquisa na UERJ em 2012, 2013, pela FAPERJ, sobre a formação profissional e o trabalho, as perspectivas de trabalho nas 8 regiões do Rio de Janeiro, né? Eu acho que tem diagnóstico, eu acho que tem estudos maravilhosos, e também eu acompanhei durante muito tempo o Norte Fluminense, todo um estudo de desenvolvimento regional. Nós precisamos retomar isto com o foco exatamente naquilo que a Heloísa colocava, de articular vários setores, universidades, institutos federais, setores do Estado, mas o que eu tenho colhido, inclusive dos governos centrais do mundo, ricos, né? Num primeiro momento, vai ter que ter uma grande inversão do Estado, do fundo público, para recuperar tanto o trabalho público, sobretudo, mas também pequenas e médias empresas, sobretudo. Eu acho que se existir esta consciência, nós vamos poder aprender com a crise para sair melhores e vendo aquilo, tornar decente aquilo que é profundamente indecente. Agora, nós não podemos desconhecer que nós vivemos no Brasil um momento mais dramático de nossa história, do meu ponto de vista, exatamente pela divisão da sociedade. Entende? E o tratamento da Covid é vergonhoso do ponto de vista do chefe da nação. E nós temos que dizer isso por responsabilidade ética, humana. Enquanto os enfermeiros estão aí morrendo, se legitima alguém agredi-los numa praça em frente aos poderes. Isso, aceitar isto é aceitar ser cúmplice da morte de enfermeiros, da morte dos 1.000 que vão estar na fila. Hoje está dizendo que aqui no Rio vai ter 1.000 pessoas na fila. Isso significa que muitas delas vão morrer e não vão sequer trabalhar mais, porque não temos como atendê-los. Então, este é o drama maior nosso. Essa questão que nós estamos colocando se acresce a como reverter esta lógica que existe o nós e os outros. E uma pedagogia do ódio que se monta, isto é dramático. Então, eu acho que nós temos que ter atenção à universidade, aos poderes públicos. Eu vou usar uma expressão muito geral: os homens e mulheres de bem. Os homens e mulheres jovens, adultos, terceira idade, que pensam que haja futuro para as gerações que vêm aí, dos netos, bisnetos, etc. Então, acho que tem mais essa variável para a gente enfrentar, e a gente tem que enfrentá-la, a universidade tem que debatê-la. O dissenso, como dizia a Heloísa, é a alma de buscar consensos possíveis, e construindo a história, né? Eu quero crer que nós podemos sair com uma visão que nós temos que reverter o que é a nossa história, desde a escravidão. Entende? Nós temos que na sociedade brasileira tem 1.000 possibilidades, desde que a gente encontre uma unidade básica das tarefas fundamentais, em uma dessas: o direito à vida, o direito ao trabalho, o direito ao trabalho digno. A gente tem uma questão muito séria também, né, que o senhor apontou, que a situação da pandemia ela é uma situação de guerra, né? Não teremos pessoas também em determinados setores, vai ter que ter mais gente nesses setores. O senhor apontou aqui a saúde como um desses setores demandantes de pessoas, mas a gente está vendo, né, que é uma guerra, e é uma guerra que a gente vai precisar formar pessoas para estarem nesse fronte aí. E são formações que precisam
de alta capacitação, do papel, aí a gente traz também o papel da universidade nesse processo, né, da importância disso, e talvez a gente não tenha esse tempo para poder ter mais gente nesse momento lá, mas a gente já está vendo a necessidade de pessoas sendo, e vendo também o quanto a gente está perdendo nesses espaços. Então, para isso, assim, né, olhando para essa questão, a gente vê o tipo de pressão também que esses trabalhadores essenciais sofrem por ter que estar no front, ter que estar de frente, de peito aberto e de cara para o perigo. Então, Heloísa, como também trabalhar essa questão psicológica, né, de poder estar de frente para o perigo, mas entendendo a importância e podendo trabalhar essa questão. Você falou muito bem aqui da importância de transformar essa saída da crise uma saída coletiva, né? E trocar ideias e dialogar e dizer e apontar as dificuldades que cada um está tendo, né? A gente não consegue sair disso sozinho. Eu queria que você falasse um pouquinho disso para a gente caminhando aí para o nosso... Eu gostaria de pontuar uma palavra que está sendo muito utilizada pela mídia, né? A questão da empatia, né? Eu acho que talvez isso esteja relacionado com o que você colocou. Empatia não é fácil, né? Me parece, porque a nossa sociedade ela traz assim, né? Soluções como se as soluções fossem muito fáceis. Né? Vamos ser empáticos todos. Não é isso, não existe isso. Isso é um desenvolvimento pessoal, né? É me colocar no lugar do outro. Então, isso é uma construção, né? E é uma construção social, sim, porque quando eu passo por uma favela, né, com o meu carro do ano, né, e eu não olho para a favela, eu já não olho mais, eu naturalizo essas situações, né, como os meninos no sinal, e eu naturalizo, eu preciso, aí sim, exercer a minha empatia. E lógico que não é angústia total, eu ficaria tão angustiada, porque o que vou fazer? Eu não posso fazer nada, mas podemos. Então, que espaços podemos estar levando isso, esses temas para uma construção coletiva? Eu vou dizer para vocês, por exemplo, na nossa experiência com os jovens, né, e com os solicitantes de refúgio e refugiados, uma questão assim que é fundamental é o diálogo, ser ouvido, mas é ser ouvido mesmo. Então, o que a gente vem levantando nas pesquisas que a gente vem fazendo é a falta de informação. Imagina, nós estamos falando de jovens, estamos falando de refugiados, mas eu estou falando da população brasileira. Nós sabemos os nossos direitos? Aonde? Então, assim, a educação, isso tem que fazer parte disso. Os direitos trabalhistas, um jovem acreditar que por ele ter nascido, né, numa comunidade, ele não pode ter acesso à universidade. Ele não é merecedor. Isso é muito grave, embora ele esteja frequentando o local, a universidade. Mas ele diz aqui, como? Eu estar aqui? Eu estar aqui? Então, assim, espaços de diálogo, para que cada um possa expressar isso, esses seus sentimentos e as suas visões de mundo. Porque esse exemplo, né, do menino que está junto ao traficante, isso, que depois de um tempo ele não aceita o teu trabalho porque a remuneração é diferente. O que ele ganha, né, do traficante, ele não vai conseguir, né, fora. Por quê? Porque ele não tem educação, ele não foi, né, preparado, não foi qualificado, ele não tem nenhuma qualificação. Então, o dinheiro que ele ganha, né, do tráfico, ele não vai conseguir fora do tráfico. E ele está sentenciado à morte. Então, assim, são situações bastante impactantes e que nós precisamos fazer frente, precisamos olhar essas situações e não passarmos
e tornar essas situações invisíveis. Eu vejo que isso vem se perpetuando. Não, nós temos situações graves, sérias, com um governo, um desgoverno, não é isso? Então, e a universidade, né, dizer que eu acho que é o campo, estamos, né, resistindo, né, é o campo desses debates e de buscarmos alternativas juntos de uma empresa. Porque eu fui uma vez, houve um acidente, né, um motorista de ônibus, né, numa discussão, acho que vocês devem lembrar disso, caiu na UFRJ, caiu de um viaduto, né? E aí um repórter veio fazer uma entrevista comigo. E aí ele já veio com todo um discurso de culpar o motorista, né? E eu disse para ele que primeiro que eu não ia dar uma entrevista nesse caminho, e se ele quisesse a gente estaria juntos, e que eu faria uma proposta. Por que essa empresa não procura a universidade para que possamos fazer um trabalho em conjunto, né, das condições de trabalho desse motorista, que não tinha, né, que estava dobrando o serviço? Então, assim, precisamos fazer essas parcerias. A universidade, eu acho que é um momento ímpar, muito importante, em que a universidade, nós pesquisadores, que fazemos estudos, né, podemos estar junto, né, das empresas, das organizações, das instituições públicas, privadas, conversando, e podemos apresentar um serviço, fazemos juntos. E eu vejo que, e aí concordo também com o professor Gaudêncio quando coloca, né, aquelas empresas, né, vamos dizer assim, uma grande divulgação, né, do nome, né, daquela empresa, porque ela está doando e sem uma transparência, né, nos seus lucros e o que elas fazem mais. Acho que a gente precisa rever essas relações, né? Rever essas relações. É isso. A Câmara Setorial de Formação Profissional, que sugeriu esse nosso painel, né, está participando aí ao vivo das discussões, e o César Campos, que é conselheiro regional do CRA, do Conselho Regional de Administração, pergunta ao professor Gaudêncio se a pandemia não traz de forma intensa também temas que há anos têm se deixado de lado, como, por exemplo, o Pacto Federativo, a relação do Estado com a população informal, as possibilidades e limites do teletrabalho, entre outras questões. Quer dizer, se esse momento também não é um momento de tirar debaixo do tapete todos esses debates, né, que já estavam ocorrendo, mas que, de certa forma, você não se via mudança ou um passo à frente. E uma outra pergunta da Andréia Fernandes, da UERJ, né, que há um tempo já discutimos a relação do trabalho e da educação, e a pandemia vem nos mostrando essas novas reconfigurações que essas novas reconfigurações vão ser imprescindíveis. E aí ela fala, né, não me parece natural voltar aos formatos que tínhamos como se fosse algo natural. Você considera já ser possível pensarmos a escola a partir dos aprendizados que estamos tendo, quer dizer, desse processo todo que está acontecendo durante a pandemia? Essa também não seria uma plataforma de experimentação e de inovação nos processos que a gente anteriores, né, à pandemia? Primeiro, a primeira questão, sem dúvida, de certa forma, o que está nos salvando é exatamente que apareceu o Pacto Federativo, ou seja, os estados, os municípios tomaram a si aquilo que o governo federal desdenhou, né? Do ponto de vista e salvando vidas. As estatísticas são muito claras aí. Quanto menos contaminados, menos mortes. E é uma progressão geométrica, né? Então, o Pacto Federativo vai ter que ser revisto, né? Agora mesmo vimos aí o debate entre Congresso e governo, porque, na verdade, nós estamos também dentro de um contexto limite em que o ministro
que leva à economia é um ultraliberal, né? Então, reformar tudo, na verdade, está na lógica absoluta do mercado. E curvar a vara tem que chamar a sociedade. E por quê? E por que o Pacto Federativo é importante? A China nos deu um grande exemplo nisso na pandemia. Mas por quê? Porque ela já tinha tido anos antes toda uma organização por bairro, por regiões, etc., planejadores em todas as esferas da necessidade. Então, agilidade na tomada de decisão. E também a pandemia foi tratada desta forma. Então, também essa questão da federação vai mostrando de que as soluções se dão lá no município. Lá então, temos que vir de baixo para cima, né? E deve haver um grande esforço público agora de diagnosticar isto que a gente falava dos invisíveis, dos precarizados, dos que correm risco à vida, né? É só entrar no Degase aqui no Rio de Janeiro, aí na Ilha do Governador, para ver 800 jovens entre 12 e 18 anos, que é juventude truncada, futuro truncado, etc. Então, isto também eu mencionaria, né? Foi mencionado aqui a saúde. Nós temos que ter um outro olhar sobre a segurança pública. Também a pandemia está mostrando isso. A segurança pública engajada na questão da vida, não da questão do Estado contra os pobres, contra o que tem uma vida precarizada. Então, sim, eu acho que tem N olhares diferentes sobre a sociedade. No momento em que, como a gente dizia, nós estamos no extremo oposto disso, né? Então, isso não é desligar a chave, como dizia a Heloísa, nós temos que tomar consciência disso. E a Andrea tem razão, quer dizer, a própria pandemia, eu citei antes no Chomsky, que diz que nós deveríamos aproveitar esse momento para ensinar aos nossos filhos e netos o que é o mundo. E, portanto, aprender uma nova lição. Eu creio que assim que a gente possa voltar vis a vis, olho a olho, e mesmo nesses debates possíveis, onde é possível chegar de forma remota, com debates N, nós temos que ter um outro olhar, sim, dentro da própria educação, que toda a ênfase tem sido formar para o mundo, até para o mundo do trabalho, mas você não forma para o mundo do trabalho, você não forma para as relações complexas da sociedade. Então, e aqui também um movimento contrário, veja, nós estamos aniquilando as áreas humanas na educação básica. A reforma do ensino médio liquida com o conceito de educação básica, aquilo que dá um equilíbrio entre o conhecimento das ciências da natureza, a biologia, a física, a química, e como os seres humanos em sociedades decidem isso, e o impacto sobre a vida, sobre a personalidade, enfim. Nós estamos jogando fora isso. Veja agora que o próprio CNPq e a CAPES não estão querendo dar bolsa de iniciação científica para ciências humanas. Mas que horror é este, entende? Então, nós temos que discutir isto com todos os atores da sociedade, com sindicatos de trabalhadores, com todos os movimentos de mulheres, movimentos sociais, como dizia a Heloísa, ter um mínimo denominador comum para reverter isso. Isso não é possível. Isso nós vamos formar, como dizia Milton Santos, gerações de deficientes cívicos, né? E manipuláveis por todos quantos bezerros de ouro que apareçam em nome de Deus, às vezes, né? Então, a educação tem um papel fundamental, duplo, como dizia Florestan Fernandes, de dar o conhecimento da ciência. A escola tem que dar o conhecimento além do senso comum, mas também tem que formar pessoas, formar o eu, diz ele, formar o sujeito político, o sujeito que possa fazer esse debate e contrapor a Heloísa, me contrapor a você, e
e isto não é ofensa, nós vamos dialogando de acordo com os interesses e negociando isso que é a democracia. Então, a educação, a Andréa tem razão, vai ter um papel crucial. Eu tenho uma visão da própria universidade que ela é muito conservadora no sentido negativo da palavra conservadora. Ela vê pouco o social, mesmo a universidade pública, de um modo geral. Nós temos que trabalhar muito mais e buscar num enorme esforço de como, neste período de reclusão, colocarmos a nossa mente a pensar como coletivamente podemos enfrentar, logo que voltemos à vida, entre aspas, com maior normalidade, como aproveitar isto para acertar muitas contas, né? Que nós temos que acertar, e sem ódio. Eu acho que a gente tem que trabalhar com o universo da justiça, o universo do direito, mas nunca o direito, nunca a ideia de, para isso, eu ter que eliminar o outro, excluir o outro, inclusive no limite da vida. Então, eu penso que a educação vai ter um papel. Florestan Fernandes dizia que não pode separar a sociedade da educação. São coisas ligadas. Você vai mal à sociedade, vai mal à educação. Você vai mal à educação, vai à sociedade. Entretanto, ele dizia, para o Brasil, na sua história, o maior problema ainda continua o não acesso universal ao conhecimento básico para a grande massa do povo brasileiro. Então, nós vivemos numa sociedade de uma democracia sem povo, como diz Fábio Conder Comparato. E uma perspectiva republicana tem que ser o povo o árbitro da democracia. Então, esse é o caminho que nós temos que fazer. Estamos fazendo. E eu acho que eu não sou pessimista. Há muita energia no Brasil. É preciso dar-lhe um foco, e eu creio que a pandemia nos dá um choque de realidade. Exemplos como esse que a Heloísa disse, trabalhador dizendo, olha, eu nunca imaginei que o meu trabalho era importante. Dos enfermeiros, por exemplo. Eles que levam ao hospital, tem que ter uma alteração salarial perante o enfermeiro, por exemplo, os bombeiros, enfim, são olhares que nos bateram, inclusive a gente se tornou insensível a isso, de certa forma. Mas eu agradeço muito essa oportunidade de poder dialogar e como sempre, o diálogo não significa concordância, né? As pessoas concordam, não concordam. Dialogar é interagir, pensar e ter a perspectiva da sociedade, ter a perspectiva do coletivo, ter a perspectiva do bem comum. E aí nós temos que lutar que a ciência é bem comum, que a água é bem comum, que a terra é bem comum, enfim. A pandemia está dizendo isso. Nós estamos brincando com isso. E a natureza nos deu um recado. A natureza é implacável, né? Implacável, implacável, Silvia. Professora Heloísa, caminhando aí para as nossas considerações finais para o encerramento do painel online. Eu só queria complementar, né? Quando o professor Gaudêncio fala, né, de todos esses trabalhadores, né, que eram invisíveis, eu faço uma proposta de uma consciência, né? Olharmos para esses trabalhadores e nos colocarmos no lugar desses trabalhadores será um exercício de empatia. Isso é um exercício de empatia. Né? Então, assim, eu acho que a gente precisa exercer, né? Fazer esse exercício, olhar para esses trabalhadores que até então, né, estavam, né, invisíveis. E a gente fazendo isso, quem sabe, né, transformamos, né, a sociedade, vamos nos transformar, porque tudo começa pela própria pessoa, né? E aí vamos lembrar o Foucault, o Gohan e outros aí, né? Então, e agradecer muito pela oportunidade. Obrigada, Heloísa. Obrigada, professor Gaudêncio. Obrigada a todos vocês que acompanharam a gente até agora. Esse é mais um de uma série que a gente tem levado à frente
de painéis para discutir, para trazer esse debate. Eu acho que a reflexão a respeito desse momento é fundamental e muitas luzes vêm se lançando aí a respeito de questões que tem que ficar no radar, né? Que a gente não pode esquecer ou abandonar, e que podem nos dar força, inclusive, para passar por esse momento com mais otimismo, diante de tantas coisas que precisam ser transformadas aí na sociedade e que a gente pode dar a nossa contribuição do espaço que a gente atua. Então, muito obrigada. Estou encerrando agora o painel online. Obrigada por tudo.